Oi, tudo bem? Ei, Ana, tudo bem? Tudo bom? Obrigada por ter aceitado participar desse episódio do Viver na Dinamarca, Desafios e Bri- Prazeres. Obrigada demais você pelo convite. Está sendo um prazer estar aqui e mostrar um pouquinho daquilo que eu conheço da Dinamarca para as outras pessoas, né? Exato. E antes da gente começar, então, para falar sobre os desafios e prazeres, me diz um pouquinho sobre você, seu nome, de onde que você vem no Brasil. Então, eu sou a Marcela Lira, eu sou natural de Vitória, no Espírito Santo. Uhum, Amo a minha cidade, é meu nicho, assim, pouco conhecido do Brasil, mas eu sou apaixonada. Sonho muito em estar lá, uhum, mas agora, assim, sonhava, na verdade, porque agora eu estou mais adaptada aqui, então é um saudosismo, mas que passa. exato, exato. E o que que você fazia no Brasil, Marcela, antes de vir para cá? Eu era fisioterapeuta intensivista, eu me formei no final de 2009 e eu era pós-graduada em fisioterapia hospitalar, principalmente em cuidados de pacientes em unidade de terapia intensiva. Então, a minha vida era hospital Uhum, e eu amava, assim, com o Covid me deu uma vontade muito grande de estar atuando. E, inclusive, eu estava no Brasil na época do Covid, recebi algumas propostas de hospitais para voltar, mas com um filho pequeno e meus pais já acima de 60 anos, eu acabei não conseguindo ajudar o país, né? E eu fiquei muito sentida por isso. E estava sozinha também. O Felipe estava na Dinamarca e eu falei assim, poxa, meu filho já está sem pai praticamente, né? Porque estou na casa dos meus pais tá. e vai ficar sem mãe, cuidado só pelos avós, não ia ter condições de ficar voltando para casa. Então, me senti muito mal por isso, mas é uma profissão que ficou muito em alta por causa do Covid, por isso que eu quis falar dela, foi muito Uhum, importante. legal. Não, é Está sendo, né? muito bonita, com certeza. É antes do Sim. Covid também, né? E Uhum. depois que você veio para a Dinamarca, você conseguiu se estabelecer aqui profissionalmente? Como que está sendo? Como fisioterapeuta intensivista, não. Hoje em dia eu sou consultora materno-infantil, principalmente na parte de amamentação, ajudando aí mães a conseguirem ter esse prazer de amamentar, que nossa, assim, eu tive muita dificuldade, eu não sei você, Ana, mas eu não queria passar por isso novamente. Eu pretendo ter o segundo filho e também quero poder ajudar outras mulheres a conseguirem ter um maternar leve, um maternar prazeroso. Então, eu estou me especializando em amamentação e sono de bebê. E Legal. dentro da fisioterapia, aqui na Dinamarca eu conseguiria atuar, mas eu tenho que ter o dinamarquês fluente, fazer aquela prova do DENSC 3. E, e aí, infelizmente, eu não dei assim, eu não continuei ao curso, né, de proficiência no dinamarquês, mas é algo que eu vou retomar esse ano. Não, e você está com um projeto muito bonito agora sobre a questão da amamentação, como você falou, né? Sim, Eu tive muita dificuldade com as minhas duas meninas com amamentação, e é uma coisa que na época, quando a gente fica grávida, a gente não ouve muito falar, né? Como se toda mãe soubesse como amamentar, ponto final. E na hora do vamos exatamente. ver, a gente sabe que não é assim e não tem quem, pelo menos eu não tive muito quem procurar, né? Foi muito eu tentei fazer e acabei que eu tive meio trauma de amamentar. É uma coisa que eu nunca gostei, né? Ouvi as pessoas falando que, nossa, amamentar é lindo, maravilhoso. Eu nunca gostei, me senti super culpada por não gostar, né? Por ter tido a experiência que eu tive. E eu acho legal esse teu projeto, que é realmente para mostrar que não, a gente não precisa sofrer, né? Exatamente. E E tá tudo bem. uhum, é um assunto que deve ser falado, não é? Sim, Não é uma coisa que exatamente. a gente não sabe o como amamentar. Às vezes tem gente que, Exatamente. é, 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 né, pela anatomia, o negócio flui, mas outras pessoas não, né? A gente acha que é algo muito automático e não é, né? É mais ou menos é um aprendizado, ele é um desejo, ele é instintivo esse desejo, mas não é algo que nem a gente sabe nem o bebê sabe. E é Exato. natural que muitas mães desistam. Isso não é errado, é daquilo que ela pode fazer naquele momento. Então, eu acredito que nada que você faz por melhor do seu filho e por seu melhor é algo errado. A gente tem que tentar mesmo.
vai tentar amamentar, não vai conseguir, você prefere a fórmula, ok, seu filho vai continuar saudável, você vai continuar bem. É muito mito atrás de que só pode amamentar, só amamenta quem é mãe, ou só amamenta quem tem o parto normal, quem é cesárea não passou pela dor do parto, então não pode se chamar mãe. Eu acho que é muito mito atrás disso, e na verdade nós todos temos um benefício único, né? A gente tem um pensamento único, é os nossos filhos, é benefício próprio nosso, né? Algo que a gente quer. Então, antigamente as nossas mães, eu não sei você, mas a minha mãe não me falava sobre as dificuldades de amamentação, as dificuldades de criar filhos. Uhum. E depois que a gente vai vendo assim, caramba, o que ela passou, como é difícil, e eu acho que você ter um profissional que possa te acompanhar durante a sua Uhum. gestação e durante seu puerpério é muito válido, é muito importante. Eu queria ter tido isso. Uhum. Aqui na Dinamarca eu não consegui profissionais que pudessem me ajudar. Eu fui a duas consultoras de amamentação aqui, uma pelo governo, ainda no hospital, e outra uma enfermeira, e não tive o cuidado necessário comigo e com o meu filho. Então, agora, pensando no segundo filho, eu falei assim, não, eu vou estudar e eu vou dar um jeito de ajudar outras mulheres, porque eu não quero que ninguém sofra como eu sofri, e também não quero sofrer. Então, é um projeto em andamento, eu estou gostando muitíssimo dele. No finalzinho do vídeo, depois eu vou colocar o seu Instagram, né? Se o pessoal Ah, quiser bacana. entrar em contato, eu acho Legal. uma coisa muito válida para trocar, né? O fato de conversar com outra pessoa ajuda muito, né? Sim, sim, é muito válido. E Marcela, faz quanto tempo que você mora aqui na Dinamarca já? Eu mudei para cá em dezembro de 2016. No frio, Ana, achei que eu não fosse conseguir. Você chegou numa das piores épocas, né? Cheguei, mas Novembro, muito dezembro. linda. Sim. É, muito linda. Aí, eu falei assim, Felipe, é muito frio. E assim, o Espírito Santo não é um estado muito frio, né? E eu Uhum. tinha morado anteriormente 2 anos em Manaus. Então, eu saí de Manaus, aquela sauna deliciosa. Eu amei morar em Manaus. E vim para Dinamarca numa frio. Eu falei assim, meu Deus. Aí, em janeiro, começou a nevar. Eu falava assim, não, neve não é uma coisa que prazerosa. Assim, as pessoas, elas tem um mito também atrás da Tem. neve, que é linda, maravilhoso, que é muito Uhum. gostoso. Mas é uma coisa que eu não consigo me adaptar, é a neve. Eu acho a paisagem belíssima, mas o Uhum. pós-neve. Então, eu É cheguei nessa horrível. época do ano Uhum. horrível. É Cheguei em horrível. 2016, em dezembro de 2016. Mas Mas lindo, lindo. Os é, mercados de Natal, tudo muito gostoso, passear pela cidade. acho que a gente está falando aqui em algum outro episódio sobre a escuridão, né? Mas novembro e dezembro passa legal, porque você tem as decorações de Natal, você tem muita iluminação, né? Acabou Sim, dezembro, aí acaba a decoração, acaba a iluminação, né? exato. E o negócio fica muito escuro mesmo. E Demais. é muito triste mesmo. E como você falou, a neve é muito bonita, quando tá caindo ali fora, você não precisa sair para trabalhar, você não precisa sair para limpar a calçada, né? Você não precisa fazer essas coisas quando você está olhando ali. Mas depois o negócio descongela, vira gelo, ou estraga o pneu da Barro, bicicleta, estraga o sapato, porque eles colocam muito sal, né, para isso demais. tudo derreter. Então, a gente acaba vendo o outro lado do... Vários tombos, porque escorrega bastante Uhum, quando ela está derretendo, uhum, mas é é bacana. fácil. É A beleza bonito. é bonito, mas depois não fica legal. Por que que você veio para Dinamarca, né? Então, o meu marido ele trabalhava na Samsung Hum, em Manaus, por isso que nós moramos lá, e ele é desenvolvedor de plataformas para jogos, essa parte gráfica de computação gráfica. E aí ele recebeu uma proposta de emprego numa empresa dinamarquesa chamada Unity, e aí fez a prova, né? Toda aquela lenga-lenga de vai, não vai e tal, sei o quê. Na verdade, eu não vinha para a Dinamarca, eu ia para Paris. A vaga era para a Unity do escritório de Paris. Mas aconteceram algumas coisas no meio da entrevista, e aí nós acabamos vindo para a Dinamarca. E olha, eu acho que eu me dei muito melhor na Dinamarca do que em Paris. Se eu uhum. tivesse ido para Paris, eu acho que eu não teria me adaptado tão bem assim. Eu fui visitar Paris e não Gostou não muito. gostei muito. Uhum. Prefiro aqui.
Ah, então tudo deu Deu, certo no final das deu super contas. certo. Deu, É, deu super certo. que bom. Gosto de mudar, assim, eu já mudei muito. Então, a Dinamarca Hum, foi um desafio para nós dois e foi mesmo a trabalho do Felipe. legal, muito bom. Vamos então começar a falar sobre os desafios e prazeres, não é? Vamos. Me diga aí, qual que é o seu desafio, ou qual que é o obstáculo que você enfrentou ou ainda enfrenta morando aqui na Dinamarca? Um deles eu acho que é a língua. Uhum, Eu comecei a fazer o curso, mas não me senti confortável com a professora. Eu não sei se outras pessoas conversaram sobre isso com você, mas existe um pequeno ou um preconceito um pouco velado. uhum, Eu me senti, não sei, eu não gostei da forma como ela agiu comigo. Ela foi uma pessoa muito rude uhum, durante as aulas e eu acabei abandonando o curso. Então, a língua é uma barreira muito grande, porque eu quero saber o que está acontecendo e uhum, eu não consigo. Eu tenho que ficar traduzindo os sites e às vezes eu quero ver o pronunciamento da rainha ou da primeira-ministra e uhum. não entendo. Então, eu vou sempre para o Google Tradutor, então eu acho que isso é um limitante muito grande. E agora eu, assim, querendo retornar aos estudos e tudo, acho que isso vai melhorar. É algo que eu tenho certeza de que... E o Thomas também aprendendo dinamarquês, eu vou ter que Sim, aprender, sim. né? Às vezes ele solta umas palavras que eu não sei se é português, se é um bebenês, ou se é o dinamarquês. Então, eu tenho Uhum, que aprender essa língua. A língua é um grande desafio. E outra é a parte médica da Dinamarca. Eu demorei muito a encontrar um médico que eu me adaptasse. uhum. Então, isso foi um desafio muito grande para mim, muito grande. Sim. Falando sobre a língua, depois a gente fala um pouquinho sobre a parte médica, né? Eu ouço bastante gente falar sobre isso e eu também senti um certo preconceito quando eu Uhum. disse em alguns momentos. Eu tive muitos bons professores, muito, Uhum. posso reclamar, mas eu me lembro no meu primeiro módulo, um preconceito não comigo, foi com um rapaz que estava estudando um afegão, que estava estudando na minha sala. E eu me lembro que a professora, ele morava em Rodó. E aí Uhum. todo mundo falando onde morava, em dinamarquês, né? E ele foi falar, a professora olhou bem para a cara dele e falou assim: Olha, você vai ter que mudar de comune, porque você não vai nunca conseguir falar de onde você é. Do Jesus! tipo, depois você fica pensando naquilo, assim, gente, que absurdo, sabe? Tipo, ali foi um, é um preconceito, assim, não é nem velado ali, é uma coisa bem, né? Encarado. É. E eu tive muito assim, por exemplo, com outros professores de dizer, olha, você não vai conseguir passar na prova. Olha, se você, né, isso e Isso aquilo. aconteceu comigo. E depois, tipo, fazer a prova, tirar a maior nota da sala e, sabe, tipo, falar, eu fui super assim, Aqui, vomitei né? Eu minha nota na consegui. cara da professora, do tipo, porque eu acho que eles veem a gente como, né, brasileiro. Olha, você não vai conseguir passar disso daqui, né, baseado na minha experiência ou o que eu acho, né, você não vai. Então, tive sim algumas experiências assim que você acaba se questionando também, será que eu sou boa nisso? Será que eu vou conseguir? Né? E depois você percebe que era o Exatamente. professor, não é você, né? Era o professor que. Isso, isso. No meu caso, acho que foi bem duvidando assim da minha capacidade. O Thomas tinha ficado doente e aí eu faltei 2 aulas seguidas. E as minhas aulas eram muito longas, eram quase 5 horas de aula. Eu entrava às 8 da manhã e só saía de lá, acho que era às 2 da tarde, alguma coisa assim. Era bem comprido o meu dia lá. Então eu perdi muito conteúdo. Quando eu voltei, eu estava assim, voando na sala de aula, porque ele estava com febre, estava com 40 graus de febre, com vômito, diarreia, e assim como no Brasil, é tudo virose, vai passar, né? Fica em casa. E o médico nem olhou pro Thomas, eu fiquei com ele em casa, assim, dando líquido, tentando resolver a situação. Então, eu estava muito fragilizada, porque esse é um ponto muito ruim para mim, essa parte médica aqui da Dinamarca, Uhum, que é o nosso segundo ponto. exato. Quando eu voltei, falei assim, bom, eu tenho muito que estudar, mas eu vou para a aula de qualquer forma, eu vou ver em que pé que está o estudo, quantas páginas andou para frente, e vou me organizar e depois eu coloco a matéria em dia. Então, eu já sabia que eu estava atrasada com a matéria, porque eu perdi muito conteúdo.
E aí, quando eu voltei, a professora começou a me fazer algumas perguntas, e eu falei assim, olha, eu não sei te responder, eu não estava aqui, meu filho estava doente, eu estava cuidando dele e tudo. Ela falou assim, você é até inteligente, mas você tem que estudar muito, porque a prova está chegando, só faltam 2 semanas que você não vai passar. Mas Uhum. ela não ficou confortável em falar isso uma única vez para que todos os outros 12 alunos ouvissem. Ela me repetiu isso 3 vezes durante a aula. E aí eu fiquei extremamente chateada, porque eu não precisava passar por isso. Como eu não sou casada com o dinamarquês, eu não tenho a obrigação de saber o dinamarquês. Eu quero saber o dinamarquês, primeiro porque eu acho que eu preciso estar inserida na cultura. Segundo, Uhum. se for um estrangeiro para o Brasil, eu quero que ele saiba a minha língua. Então, assim como eu estou morando no exterior, eu preciso aprender a língua daquele país. É uma forma até mesmo de eu ser educada, né? De eu ter compromisso com o país onde eu estou morando. Uhum. E eu falei assim, meu filho ficou doente, e ele ainda tinha ficado doente porque o Felipe faltou o trabalho para ficar com o Thomas em casa para não perder a terceira aula. Eu falei, se eu estou deixando meu filho em casa doente para ficar ouvindo isso dela? Não, eu Uhum. não preciso disso. Aí eu acabei abandonando o curso e achei muito rude da parte dela e um pouco de preconceito também, por não ter entendido Uhum. o meu lado, assim. A gente não tem família aqui, imagina, Não. eu ia deixar meu filho com quem? Ia cuidar dele como? Exatamente, exatamente. É uma grande dificuldade para a gente, porque a gente acaba não, igual você não tem outra opção. Você vai ficar Não, em casa cuidando do seu filho, mesmo porque você não vai arrumar uma pessoa para ficar na sua casa o dia inteiro, ou nessas 5 horas, 6 horas para cuidar do seu filho, porque também é uma coisa inviável, não é? exatamente. Você quer cuidar do seu filho, está doente, não é? Então faltou uma sensibilidade mesmo dela, como você falou, Eu né? acho, eu acho, eu Entender acho. e de querer entender. Ela pode até ter entendido, mas ela quis mesmo ser rude, né? Não tem Exato, outra. muito, muito, extremamente. E Exatamente. eu pensei, não quero. Depois eu continuo. E eu estava Uhum, num período muito frágil da minha vida. Eu queria ir embora da Dinamarca de qualquer jeito. uhum. Não estava nem um pouco feliz aqui. E eu falei assim: eu vou embora desse país. Não preciso disso. Enfim. Exato, gente. A gente vem lá de É, longe, a gente tem nossas experiências e tudo mais, e não quer vir passar esse tipo de situação aqui, não é? Não... não, não. E assim, é estranho, porque eu não sinto que o dinamarquês, de uma forma Não. geral, ele é preconceituoso. Eu acho que eles são tão agradáveis, assim, você chega nos locais e meu dinamarquês, assim, 4 ou 5 frases, e a partir do momento que eu tenho ouvido mais, então eu já sei, quando eles me perguntam assim, você quer sacola? Eles falam em dinamarquês, eu Uhum, falo, mai hack, uhum, eu já sei responder algumas coisas. Mas se eu preciso mudar, porque ele fala algo diferente, eu falo assim, desculpa, eu não falo dinamarquês, você pode falar inglês comigo? Eles são tão gentis, então assim, eu acabei não entendendo um pouco da postura dela na sala de aula, e eu estava lá para aprender, né, assim, então eu, eu não sei, eu acho que ela foi muito insensível, muito rude, ela quis mesmo mostrar que eu não iria conseguir, como se fosse uma vitória dela, um estrangeiro, não conseguir aprender a língua. Enfim, aham. mas eu Mas nunca sofri tem, assim. aham. Tem pessoas assim, a gente acaba encontrando, infelizmente, e a gente está, como você falou, sensibilizada. Então, aquilo toca mais. Se fosse em outra É, situação, talvez você ia deixar para lá, né? Mas exatamente. naquela situação que você estava passando, aquilo toca você, porque Demais. você quer alguém que te ajude a prosseguir, né? Exato. Não te aponte o dedo falando você não vai, né, Exatamente. conseguir. Exatamente. Vamos falar sobre a questão da saúde, porque eu acho que é uma coisa interessante de falar Interessante. que é um obstáculo, sim, né? A gente pensa assim, a gente está no primeiro mundo. Muitas vezes eu me pergunto, gente, eu estou no primeiro mundo e isso acontece comigo aqui, né? Como que é isso? Mas de novo tem a ver com cultura dinamarquesa e tudo mais, né? Mas conta pra gente aí, por que que a questão da saúde é um obstáculo? Eu acho assim, quando eu estava sem ter filho aqui na Dinamarca, estava ok, porque eu não precisava de atenção à saúde. Uhum, Eu quis ter filho, fui muito bem assistida, a questão de não ter tido abertura para um parto cesárea, que era o que eu queria inicialmente, me deixou um pouco desconfortável, e no final das contas eu tentei o parto normal, o Thomas, ele
teve alguns problemas para nascer, enfim, e acabou tendo uma cesárea de emergência, que foi ótimo. Eu acho assim, o dinamarquês, ele está muito preparado para emergência, ele está muito preparado para a doença. Se você tem algum problema de saúde, seja uma gastrite, uma esclerose múltipla, um câncer, eu não sei, eu acho que eles são muito preparados, eles são muito corretos com o tratamento. Agora, quando você precisa de uma atenção primária, aí eles deixam, tipo assim, tá tudo bem, resolve sozinho, seu organismo é muito forte. E isso me pega, principalmente quando você é mãe, como esse caso que eu contei. Thomas com febre, com vômito, com diarreia, e aí você liga para... Já era de madrugada, assim, você liga para a emergência, que é o número daqui, né, de emergência. Fala assim, olha, eu precisava de um atendimento, porque meu filho está dessa forma. Não, nós não estamos preocupados, ele pode ficar em casa. Como não? Ele vai ficar desidratado, essa criança não está comendo. E para ele está tudo bem. Aí no dia seguinte você liga para o consultório médico e fala assim, olha, durante a madrugada ele passou mal, muita febre e tudo. Não, deve ser uma virose, se ele não melhorar nos próximos dias, você liga, porque nós realmente não estamos preocupados. Isso para uma mãe, assim, eu sou mãe de primeira viagem, meu primeiro filho, então, assim, eu ficava desesperada. Eu tenho uma pediatra do Thomas, em que ela faz atendimento online. Essa medicina, esqueci o nome agora, mas é online os atendimentos. E eu recorria a ela, falava assim, Ingrid, eu preciso de uma teleconsulta, telemedicina. Você precisa de uma telemedicina, porque o Thomas está desse jeito. E aí eu entrava na internet, conversava com ela via o Thomas, o que podia, assim, e tentava me ajudar de alguma forma. Porque quando eu ia ao Brasil, eu fazia consulta com ela e falava assim, quais medicações eu posso precisar? Aí ela fazia uma farmacinha e eu trazia para cá com a prescrição dela, com tudo bonitinho, como que eu ia usar. E aí eu ligava para ela e falava assim, preciso ou não preciso? Na verdade, às vezes eu nem precisava da medicação, eu só precisasse que alguém visse meu filho e falasse assim, tá tudo bem realmente, Marcela. Mas o fato do dinamarquês não olhar e falar assim, tá tudo bem, e realmente fica, na maioria dos casos, está tudo bem, não precisa de nada, me deixa muito, assim, frustrada. É um cuidado com a mãe, né? Tem que ter um cuidado com a mãe. Ainda mais a mãe imigrante, que não tem a família aqui, você não tem a sua mãe e seu pai para ligar, para falar, você tem remédio aí, porque às vezes a farmácia está fechada, ou mãe, o que que eu faço? Tipo, é de madrugada você não vai, né? É complicado, eu tive a mesma coisa com a minha primeira filha. Com a segunda, eu já tinha minha farmacinha, porque aí dava febre, eu mesma não esperava nem aumentar a febre. Eu falei, eu não quero que aumente, porque, né? Já Já, consegue resolver. já medicava e, gente, eu não vou nem ligar na emergência, porque eu sei que eles vão falar para eu dar chá para ela, ou dar muita água, dependendo da idade, né? Colocar para dormir do lado de fora da varanda. Exato. E para depois de pegar certa o arzinho idade, frio. E depois de certa idade, eles só dão um Panodil, dá Panodil, dá Panodil, dá Panodil. E às É o vezes você... paracetamol, o É o Panodil. paracetamol, exato, né? Mas você fica um pouco... eu estava conversando com uma outra moça que a gente também fez como a gente conversou também a respeito, a gente estava falando sobre isso, né? Que a medicina dinamarquesa, ela não é preventiva. Ela é, como Não, você falou, ela é muito boa na hora da emergência, assim, tá morrendo, eles são maravilhosos, sim, né? exatamente. É, Se você aí, precisa de assistência de hospital, no hospital eles fazem tudo que tudo, precisa. tudo. Agora, se é uma coisa assim, atenção básica, primária, eles não Não, dão tanta atenção devida. não. E muita gente fala, às vezes, de dor, alguma coisa que já tinha um problema no Brasil e quer continuar tratando aqui, tem que convencer o seu médico da família de que aquilo é importante para ele poder te mandar Sim, para o médico especialista. Mas você tem que ter toda uma, a gente costuma dizer, você tem que ter toda uma lábia, né, sim. para Trazer os convencer. exames Exato. E do às vezes nem os Brasil, exames traduzir. convencem. Exato. Precisa. Porque eu tenho uma colega que tinha um diagnóstico fechado no Brasil e tomava medicação. E aí Uhum, ela trouxe todos os exames dela, traduzido, com tudo, assim, o médico, sabe, fez tipo uma carta de médico para médico. Aí eles falaram assim, olha, não é que a gente não acredite em você, mas nós vamos refazer todos os exames. Assim, eles queriam confirmar a doença dela, mesmo tendo todo o histórico médico dela. pronto, Eu né? falei assim, pronto.
Enfim, fizeram, confirmaram, e aí ela está sendo muito bem assistida, está tendo tudo que ela precisa em termos de medicação, tratamento. São perfeitos, Exato. maravilhosos. Mas eles Uhum. têm muito dessa de... Eles querem confirmar aquilo que você está falando, e É. às vezes eles não aceitam muito. A minha primeira gestação, em 2016, no Brasil, ela foi uma gestação tubária. Então, eu retirei uma parte da minha trompa, da trompa esquerda. Então, eu não sabia, eu não fiz exame para ver se ela estava PERV ou não e tal. E aí, quando eu cheguei aqui na Dinamarca, eu falei assim, eu queria engravidar novamente, tudo. E a gente pode fazer um exame para ver, né, como que tá a minha Uhum. trompa, tudo. Não, não precisa. Se você não engravidar, tipo assim, 1 ano, se você não engravidar, aí a gente vai ver o que está acontecendo. Assim, gente, eu vou esperar 1 ano, ainda bem que eu engravidei antes disso, mas para ter certeza se está tudo bem comigo ou não, né? É, isso É algo assim. é de outro mundo, né? É, Porque eu falo, nesse sentido, no Brasil, apesar de, pelo menos ali no estado de São Paulo, eu posso dizer que a gente tem uma. É complicado, às vezes, conseguir uma guia para ir no médico, mas você consegue, né? E você sim, vai em bons médicos e você faz até exame demais de vez em quando, né? Que eles pedem tudo para ter certeza, né? E aqui é o contrário, né? Pra você conseguir alguma coisa, você tem que já se preparar ali, fazer sim. O preparar um SUS texto, do Espírito Santo é explicar. muito bom também, muito bom. Eu tiro o chapéu para o SUS do Espírito Santo. Exato. Meus pais usam muito o posto de saúde, eles têm plano de saúde, mas ele é participativo. Aham. E são idosos também, idosos assim, tem 60 e quase 65, um e 62 o outro. Não é nem mais idoso hoje em dia, né? Porque está Hoje na em flor da dia, idade. 80 para cima, né? Eu A minha acho. avó, a mãe da minha mãe tem 99 anos. Se eu for chamar ela de idosa, ela vai ficar super chateada, porque Então é melhor deixar. ela faz tudo. Aham. E eles usam muito o SUS, fazem exame de Uhum. sangue. Minha mãe já fez mamografia pelo SUS. Que eles precisam tem, recebem a medicação também. E aqui na Dinamarca a Uhum. gente paga pela medicação. Paga um absurdo de imposto e a medicação é paga. Tudo bem que não é tão cara quanto no Brasil para alguns remédios, mas mesmo Aham. assim, é pago. É Você paga tudo pago, tudo, 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 tudo pago. É, tudo exatamente. pago. Exato. Pensando então nos dois desafios que você apontou, né, da língua e a questão da saúde, o que você diria para uma pessoa que está pensando em vir para cá, ou que está aqui, está enfrentando esses dois problemas? Com Como relação superar, por exemplo, a língua? O que fazer para tentar tornar o processo menos doloroso? saber que você vai encontrar dificuldades e Hum, que provavelmente não tem a ver com você. Assim, caso você encontre um professor como eu e você encontramos, não é hum, você, né? Às vezes é ele. Vai que eu fiquei pensando também, vai que ela não estava num bom dia, né? Ou exato. passando algum problema pessoal, familiar, sei lá, sabe? E Uhum. acabou falando o que não queria, porque às vezes a gente está assim, a gente não conhece a dor do outro, né? Só vê o externo. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência aqui com isso. Então, com relação à língua, ter calma. Hum, É difícil mesmo, é é. muito difícil, mas não desista. Muitos conseguem. Eu fico olhando os árabes, os imigrantes árabes que tem aqui, eles têm uma dificuldade muito maior do que a nossa, porque eles têm um alfabeto diferente, eles têm um fonema diferente. Então, assim, e eles falam tão bem quanto os dinamarqueses, né? A gente tem Hum, muito aqui, a comunidade tem. é muito grande. Então, assim, eu fico pensando, puxa, eles têm uma dificuldade, uma barreira tão maior do que a nossa, então eu vou continuar, eu vou tentar. Então, eu decidi que esse ano eu volto para o dinamarquês, acho que agora em setembro as aulas recomeçam, se Deus quiser vai ser presencial e não online. Uhum. E então eu tenho focado muito nisso, em pensar que é possível, que a dificuldade ela vai existir, mas eu vou conseguir passar por ela. Assim. Exatamente. E a questão, e não se comparar muito com as outras pessoas, né? Eu vejo muita Não, gente, eu aprendi em 1 ano, aí eu aprendi eu não em sei como você 3 anos, consegue aprender em mas um não se ano. comparar. Eu fico sempre assim, "Ai, que bom que você aprendeu em 1 ano, bem, parabéns." Eu fiz o curso inteiro, saí sem, assim, não usava muito, fui só aprender mesmo, e não sei tudo ainda, mas eu me viro bem. Quando as minhas meninas estavam na escola, que como você falou, né, a gente se obriga a aprender, porque você vai ter reuniões em dinamarquês, você vai receber mensagens dinamarquês, então Verdade. tem que
eu saí da minha zona de conforto, falei, não, eu tenho que aprender a me comunicar nessa língua para poder Exato. estar aqui, não? Exatamente. E assim, eu fico pensando no futuro. Hoje em dia eu quero estabelecer moradia na Dinamarca, eu quero continuar morando aqui. Até o ano passado eu queria voltar para o Brasil a todo custo. Meu projeto de vida era voltar para o Brasil, porque eu não via uma luz no fim do túnel. Então, como eu tive essa dificuldade com a língua, e então eu não conseguiria trabalhar aqui, na minha área como fisioterapeuta, eu falava assim, o que eu vou ficar fazendo aqui? Vou ficar sendo sustentada pelo marido? E antes eu não tinha isso, assim, eu era independente porque eu tinha meu salário, né? Eu tinha as minhas coisas. Exato. E agora, com essa nova profissão, né, com essa nova oportunidade, essa nova visão, eu falo assim, não tem por que eu tirar o meu filho daqui. E aí eu fico pensando no futuro, eu falo assim, caramba, ele vai começar a estudar, vai vir com os coleguinhas aqui para casa, né? A partir dos 6, 7 anos eles já vão para casa Exato. um do outro e tudo. Eu não vou saber falar com eles, eu não vou saber oferecer uma comida, saber se está com fome ou não, vou precisar Exato. do Thomas para ficar traduzindo tudo para mim. Exato. Senão eu tenho que aprender esse negócio, não pode ser assim, não. Tem que ir para frente. Mas é um ótimo incentivo, né? É um Exato, ótimo é o nosso incentivo. incentivo. Isso aí. Exato. E a questão da saúde? Porque também a gente ouve muitas reclamações nesse sentido, né? Principalmente as pessoas que estão vindo agora, que tem aquela ilusão de pai no mundo, você vai conseguir tudo, né? Sim, Como lidar com isso? Como que você aprendeu a lidar com isso? eu aprendi a lidar com isso não, assim, não esperando que eles vão resolver alguma coisa. Uhum, Sabendo que mesmo que eu esteja com algum problema, eu vou ligar para lá e pode ser que eles me atendam ou não. Há umas 2 semanas atrás, o Thomas ele apresentou várias erupções na pele, assim, na boca, nas mãos, um uhum, pouquinho na barriga, nas pernas. E a escola tinha falado que tinham 5 casos de catapora. Eu falei uhum, assim, nossa, pegou catapora. Vou ligar pro médico para falar que ele está com catapora, para ver como que faz, né? No Brasil a gente fica com a criança em casa, dá muito banho e usa o permanganato para ajudar a secar, né? E paracetamol para alívio de febre ou alguma dor que a criança venha sentir. Então, assim, às vezes eles têm alguma coisa aqui também. Aí uhum, liguei para o médico, eles falaram assim, não, nós não estamos preocupados, ele pode ficar em casa. Uma semana depois, ele já estava bem, já não tinha nada, e o meu marido encontrou com um casal que tem uma bebê recém-nascida, ela tem 1 mês. E uhum, nós achamos assim, tá tudo bem, Felipe já teve catapora, o Thomas não tem mais nenhuma mancha na pele, então tá tranquilo. No dia seguinte, o Felipe começou a apresentar várias bolinhas na mão. Falei assim, pronto, vou passar catapora para criança. O Felipe pegou 2 vezes, né? Pegou quando na uhum, infância, pegou agora. Aí nós ligamos para a nossa clínica, aí o médico quis vê-lo. Aí falou assim, ah, não, nem você, nem seu filho tem catapora. É a síndrome da pé, mão em boca. Então, assim, a gente achava que era catapora, a creche acha que é catapora, e na verdade é síndrome do pé, mão e uhum. boca. Olha que Mas, assim, coisa. se eles tivessem visto o Thomas quando a gente ligou, teria sido Saberia? outra. Exatamente, teria sido, assim, contornada a situação de uma outra forma. Hum, Então, não esperar demais. E eu uhum, acredito, assim, que muito médico que você vai. Eu passei por 2 médicos quando eu morava em Copenhague e eu não tive um feeling muito bom com eles. E uhum, agora eu estou aqui em Hilco. uhum. Fala certo aí, Ana. Nem sei se pronuncia É assim. Birkerô? Não, é Birkerô. Hillerô, com Hillerô. A. Eu acho que é Hillerô. Hillerô. É. Sim. Estou morando aqui agora e o meu médico, assim, eu me encontrei com ele. Ele é uma pessoa extremamente atenciosa, ele Hum, gosta de ajudar as pessoas. Então, eu vou lá, fiz exame de sangue, aí ele ficou falando assim, você não precisa refazer, mas os seus exames estão um pouco alterados. Eu falei assim, mas eu queria ver se vai melhorar. Aí ele disse, então daqui a 2 meses a gente repete. Aí eu voltei lá, repeti os exames, então assim, ele tem uma conduta diferente. Às vezes o médico que você pega é diferente de outra pessoa. Então, essa forma de não comparar. Eu não sei se é porque Copenhague é uma cidade, assim, é a capital, então é muito mais corrido as coisas. E agora, eu morando no interior, eu tenho mais facilidade de uhum, médico, eu tenho mais facilidade de exame, eu tenho mais facilidade até no hospital, se eu ligar para emergência, alguma necessidade, de ser atendida.
Eu acredito que a medicina daqui ela é boa, eu acredito nisso sim, mas a gente não pode esperar muito nessa atenção primária deles. Então, se você está pretendendo vir morar na Dinamarca, eu aconselharia fazer um check-up no Brasil. Antes de vir, Antes de vir. Caso você tenha algum problema, vem com seus exames traduzidos, com as imagens todas certas, com uma carta do médico. Por mais que eles queiram refazer tudo para comprovar, mas pelo menos eles têm um norte. Porque se você vier só com a sua palavra, não é que eles não acreditam em você, mas eles não te dão, às vezes, a atenção que você precisa. Eu não acredito que o dinamarquês é que ele fala assim, não acredito, está mentindo para mim. Eu não acredito que eles sejam assim. não, Eu é a só acho que cultura, eles é o têm uma jeito, cultura diferente da é, nossa. Então, estar com os exames ajuda, facilita. E se você uhum, tem um médico também no Brasil que possa prescrever alguma coisa que você vai precisar, um antibiótico, um anti-inflamatório, até um anticoncepcional que você toma, porque que você não compra nem anticoncepcional sem receita, você precisa da receita médica, uhum. você já vem com essa medicação. Que até você ir no médico e conseguir, por exemplo, a prescrição para o anticoncepcional, pode ser que demore. Demora um pouco, É, mas é bom exatamente. você vir já um pouco preparada, assim. Eu gosto muito de morar aqui. Eu tinha uma visão muito pequena da Dinamarca por mim mesmo. E Uhum, hoje em dia eu falo assim, por que a gente vai mesmo, tipo, passear no Brasil? Tem tanto lugar para conhecer aqui e uhum, a gente uhum, gasta tanto tempo em casa, porque o inverno daqui só deixa a gente em casa e agora que é verão, tá. vamos conhecer um pouco o país, vamos desbravar o interior. E a gente fez uma viagem tão gostosa lá para cima, fomos em Skien, conhecer lá os mares. Então tem muita coisa gostosa. Eu amo o fato da gente ter muita natureza ao redor e a gente poder deixar os nossos filhos assim mais livres, ao ar livre. Eu não Exato. sei São Paulo, assim, Vitória, a gente tem essa possibilidade. O interior do Espírito Santo é muito bonito. E a gente tem um agroturismo muito extenso. Uhum, Então, no Espírito Santo eu conseguiria fazer coisas que eu consigo fazer aqui. Mas não é uhum. todo estado no Brasil que a Não, gente consegue. Então, isso aqui é maravilhoso. O Thomas, ele ama ir para a floresta, passa o dia fora e vai no lago e dá comida para os patos. Tem esse convívio, assim, com a natureza. uhum. Eu acho isso muito importante para ele. Gosto demais. É uma coisa que faz com que a gente, apesar de, né, do clima, da comida, de tudo mais, queira ficar, né? É Sim, isso, a questão da segurança, não são coisas da educação, é uma coisa que você pensa assim, eu quero isso para minha família, né? Eu exatamente. sei que se os meus pais pudessem ter me dado esse tipo de vida, eles teriam me dado, né? Então, por que que eu vou tirar isso das minhas filhas? Então, eu quero Sim, isso para elas, né? Se eu posso ficar aqui, eu vou ficar aqui. E se o preço que eu exatamente. tenho que pagar é ficar longe do Brasil, paciência, né? Paciência. E quando vier o inverno, a gente dá um pulinho lá para fugir do frio Exato, daqui. para correr do frio, Dá para verdade, correr. Uma coisa verdade. muito boa, assim, da Dinamarca em relação ao Brasil, não sei se você já tocou nesse tema, apesar da a gente paga muito imposto aqui, o imposto dinamarquês é muito alto. E eu acho que pela gente pagar um imposto tão alto, eu acho que o transporte público ele poderia ser um pouco mais barato. É de Barato. extrema qualidade. A gente tem ônibus, trens, metrôs muito Exato, bons, exato. de boa qualidade, mas é caro, é muito caro. Caríssimo. Isso às vezes dificulta as nossas viagens, assim. A gente até ano passado, vai fazer um ano agora, em agosto, a gente não tinha carro aqui. E Uhum, nós fizemos o aluguel do carro. E o uhum. preço das passagens dificultava muito a gente estar viajando, assim. Então, acho que às vezes as pessoas não descobrem tanto a Dinamarca, porque a gente tem um transporte caro aqui. E o Exato. interior da Dinamarca é caro também viajar, assim, O preço é mais ou menos o mesmo, né, da capital. É muito caro. sim, Eu me sim, lembro, agora a gente faz um tempo que a gente tem carro também, mas eu me lembro que antes você colocava no papel o que era mais em conta, né? Ir ao trabalho de trem ou de carro. E eu acabava indo de carro sozinha porque era muito mais barato, chegava muito mais rápido. mais rápido. E aí você fala assim, é ruim para a natureza, mas você fala assim, podia sim.
ser um pouco mais barato o Sim, transporte público aqui, né? sim. Porque não tem por que ser caro desse jeito. Eu acho que não tem muito porquê, não. Não, mas, mas é uma coisa, assim, o Brasil também a gente paga muito imposto, É, o transporte não é muito barato, é mas a bom, gente né? não tem qualidade. Tem qualidade. E aqui a gente paga muito imposto, muita Uhum. passagem, mas tem a qualidade. Mas limita, a gente limita Limita. antes. E o combustível está pelo preço da morte agora. Combustível Então, tá caro, exatamente. tá difícil de sair. Tá difícil sair. Se você pensa assim, você tem que sair e levar comida, porque também restaurantes são caros, não é uma coisa que você vai comer fora todo fim de semana, né? Não dá, não dá. Então você tem que pensar muito bem onde ir. Então, Até pessoal, água tem que tudo, carregar. não, um monte de litros de água, porque ou se a gente encontra banheiro, algum lugar assim que dê para, porque aqui na Dinamarca você pode beber água Sim, da torneira, né? Então você vai, eu vou com as minhas garrafinhas nos banheiros públicos, dou uma limpadinha ali e coloco um refil, porque se você for comprar água o fim de semana inteiro, não tem condições também, é né? muito caro. O serviço na Dinamarca é muito caro, né? Eles Uhum, prezam muito pelo serviço. E às vezes você vai no restaurante, por exemplo, que você está sendo atendido, e eles têm um custo de, sei lá, do aluguel, da energia, do uhum. aquecimento do local. Mas eu acho, se você comparar ao Brasil, é muito mais caro. Você paga numa Coca-Cola de 2 litros, sei lá, 25, 30 coroas. Aí você vai no restaurante que é uma Coca-Cola de 400 ml, você paga 45 coroas. Eu falo assim, gente, 45 coroas uma Coca-Cola de 400 ml, eu Exato, compro duas de 2 litros. exatamente, Mas assim, exato. o que eu acho bom daqui, acho que a gente está fugindo até muito do tempo, mas é porque você tem as pessoas elas têm uma qualidade de vida muito muito igual assim, porque todo Hum, mundo ganha mais ou menos bem. Então você paga muito no seu serviço, mas você dá condição daquele garçom poder sair como um médico sai, sabe? E eu acho isso bacana daqui, que todo mundo tem mais ou menos as mesmas possibilidades. hum. E eu acho isso o máximo. Eu Isso é gosto perfeito. dessa parte, eu gosto. Dessa parte também eu gosto. Então, pensando nos prazeres, né? Dentro do que a gente falou aqui, tem algum prazer, então, que te fascina? Você falou alguns aqui, né? Ah, Tem sim, um que te vários. chama a atenção, que fala assim, não, é isso aqui que eu adoro, eu amo aqui. É a questão da igualdade, é a questão da Da segurança. segurança. Eu acho que a segurança e o fato de poder criar meu filho mais livre, mais Uhum, sem aquele cuidado demasiado que a gente tem que ter no Brasil, uhum, isso me chama muita atenção. Eu poder dar uma qualidade infantil mesmo, sabe? Dele brincar na rua sem muito problema, dele ir dormir uma noite na floresta e não ter perigo de que aconteça alguma coisa, algum assalto, sei lá o que. Isso é muito bom. Isso realmente me fascina. verdade, é verdade. É muito bom mesmo a questão a gente está falando aqui de filhos, né? Porque é a nossa Não tem como. realidade, né? É, Mas é o que a gente pensa mesmo. E mesmo para a gente, né? A gente se sente mais seguro. É, sim, ou mais segura como mulher também, né? Vivendo na Dinamarca. Então é uma exatamente. outra realidade mesmo. É, Para a gente terminar, eu tá queria lá. perguntar, é, você acha então que vale a pena morar na Dinamarca? Morar? Você acha que vale a pena vir, né, decidir vir morar na Dinamarca, por exemplo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que vale a pena você vir com a mente muito aberta, Uhum, de que você vai ter dificuldades, mas que vale a pena. E uhum, assim, não achar que o seu primeiro ano vai ser maravilhoso e que depois vai continuar maravilhoso. Eu acho que o primeiro ano é um ano de conhecimento, em que tudo é novo e você ama tudo, e aí depois você começa a prestar atenção nos detalhes e falar assim, sabe aquele amor e ódio que vai surgindo? E aí lá pelo seu terceiro ano você já começa a ter uma visão tipo, não, é isso mesmo que eu quero, eu gosto de estar uhum. aqui. Então Exato. não vir com a mentalidade de que vai ser felizes para sempre Uhum, todo o tempo, que não é. Eu passei e eu tenho algumas amigas, eu não sei você, Ana, que passaram por isso, um primeiro ano maravilhoso
e aí o segundo e terceiro ano achando assim, nossa, preciso voltar porque eu não consigo me adaptar. E não é verdade, é porque é uma realidade diferente. Então, venha assim, se você tem vontade de vir morar na Dinamarca, venha com a cabeça Uhum. aberta, venha, procure bastante sobre as dificuldades que você pode vir encontrar, para que você também não chegue aqui e caia os problemas, né, no seu colo. Exato. Né, tem muita coisa que a gente pode estar buscando, tem o blog da Ana, né, o Insta da Ana, muita coisa aí que traz para a gente novidades e atualizações sobre a cidade, que tem que acontecer. Eu queria agradecer a sua, né, a participação, todas as informações que você passou foram muito, eu acho que só acrescenta as pessoas que já estão morando aqui, né, e as que Sim, pensam em vir, eu acho que só acrescenta, foi muito bom o papo, a conversa. que bom, Ana, obrigada. Eu fico muito feliz de poder participar e poder, de alguma forma, contribuir também, né, para quem está pensando em vir aqui ou que está passando por alguma dificuldade de se estabelecer aqui, né, sabe, de se sentir em casa. Eu acho que todo mundo que está fora passa por isso. Uhum, Eu morei em muitos estados no Brasil, eu sou do Espírito Santo, mas já morei em São Paulo, já morei no Ceará, já morei em Manaus, né, uhum, no Amazonas. Então, a gente passa por isso, assim, pelo primeiro amor, depois passa pelo ver de outra forma. Eu não acho que é porque é um país diferente. é É diferente. cultura diferente, né? As pessoas são diferentes, a língua são diferentes, então você encontra barreiras. Mas com o tempo você vai conseguindo, sabe, driblar e passar por cima e resolver mesmo tudo isso. Então, Exato. obrigada por permitir que eu ajude quem está passando por algum, sei lá, Sim. alguma dúvida de vir para cá ou de continuar morando aqui. Eu acho que é válido, sim, você continuar. Espera e venha. Uhum. E Venha sim, sim, vai ser vem bom. assim que vale a pena. Vale a pena sim, Vale, porque a vale a gente está pena. aqui e a gente quer ficar, né? Sim, sim, sim. Muito. Bri- Obrigada, então, Marcela. Beijão. Obrigada a você. Beijo. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde.